Olá, caros alunos e alunas. Estamos aí na segunda aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. Aula de hoje, a Grécia Antiga. Tá? O que nós vamos ter aqui? Vamos ter hoje saber o que eram as polis e destacar as duas principais polis, Esparta e Atenas. Tá? Entender como era formada a cidadania na Grécia Antiga e fazer uma comparação, obviamente, com a atualidade e refletir sobre o conceito de democracia lá em Atenas. Então, vamos lá. Iniciamos aí a nossa aula com a organização política e econômica das polis. Então a gente começa já definindo que polis era o nome das cidades e estados da Grécia, que elas tinham total independência uma da outra, uma não dependia. Então se você for pensar lá, a cidade como Creta, Corinto, Esparta, Atenas, cada uma era completamente independente das outras. Tinha o seu próprio sistema de governo, tinha sua administração, tinha a sua organização de exército e uma não dependia da outra. Beleza? Agora, existem fatores culturais, existem fatores históricos e principalmente fatores linguísticos, no caso o grego, que vai juntar todas essas polis, a chamada cultura helenística, vai juntar todas essas polis nos mesmos elementos. Exemplo também era a religiosidade, eles tinham uma religiosidade onde eles acreditavam em vários deuses, tá? O chamado politeísmo, beleza? Então esses eram fatores que ligavam todas as polis. Então, eu vou destacar aí duas polis das mais importantes, Atenas e Esparta. Vamos começar aí com uma ideia de posicionamento geográfico. A gente vai observar aqui, olha, o mapa, tá, do sul da Europa e norte da África e mais especificamente a região da Grécia. A gente vai dar um zoom no mapa para apresentar as duas cidades mais importantes. Temos aqui, olha, na Península do Peloponeso, onde nós vamos encontrar Esparta. A outra cidade fica na Península Ática, onde a gente vai encontrar Atenas. Beleza? Bom, começando com Esparta. Esparta era uma sociedade voltada para a guerra. Eles tinham uma administração, toda uma formação voltada para a guerra. Então, qual era o objetivo ali de Esparta? Eles precisavam de alguma coisa, eles buscavam uma melhora, um enriquecimento, qualquer outra situação. Isso era através da guerra. Uma maior quantidade de escravos, mesma situação. Sempre estava tentando invadir, saquear, roubar ou então promover uma disputa com outras cidades e estados. A guerra era tão importante que a educação das crianças, desde muito nova, por volta aí de 7 anos de idade, a educação já era totalmente voltada para a guerra, construir a ideia do cidadão soldado. Então a criança já ia para uma educação militar e tudo mais, e depois, quando passava por essa formação e um pouco mais tarde, por volta aí dos 30 anos, já se formava como cidadão espartano. Beleza? É claro que a outra cidade-estado que a gente vai estudar é Atenas, que era já tinha já uma outra vibe aí, que era uma cidade voltada para o comércio, tá? Para o desenvolvimento econômico, e eles vão liderar a chamada Liga de Delos. Então vamos contar um pouquinho aí a história de Esparta e Atenas de modo muito rápido. Tem um filme que ficou famoso chamado 300 de Esparta, e esse filme conta a batalha de Termópilas, onde 300 soldados espartanos vão vencer aí uma quantidade enorme de soldados persas quando o Império Persa tenta invadir a cidade de Esparta. O Império Persa, na verdade, ele vai tentar invadir várias cidades e estados da Grécia. No caso, eles não conseguem com Esparta, mas eles conseguem invadir Atenas, chega a destruir parte de Atenas, ela é incendiada e tudo mais. E por conta disso, Atenas faz uma organização com outras cidades e estados para lutar e expulsar de vez os persas. Com a reestruturação econômica que Atenas vai fazer e a expulsão dos persas, Atenas começa a ficar muito forte, o que desperta, por outro lado, que Esparta também faça alianças, criando do lado de Esparta a Liga do Peloponeso. Então,
como já fica mais ou menos latente aí, a Liga do Peloponeso vai entrar em guerra contra a Liga de Delos. Essa é uma guerra que vai ser em torno aí de 27 anos de duração, que no final das contas Esparta vence, mas sai muito desgastada, muito enfraquecida. Percebendo aí que todas as polis estavam muito enfraquecidas pela Guerra do Peloponeso, um outro império, o Império da Macedônia, muito forte, do Alexandre Magno, eles invadem as cidades, estados da Grécia, invadem toda a Grécia, tá? E o Império Macedônio, como era muito grande, eles vão incorporar a cultura grega, a cultura helenística, e através do Império da Macedônia eles vão expandir a cultura grega, a cultura helenística por todo o mundo conhecido. Bom, cidadania na Grécia. A gente vai falar de cidadania na Grécia de modo geral, mas claro, a gente vai pensar mais especificamente em Atenas quando for falar de democracia. Mas de modo geral, os cidadãos eram todos aqueles que tinham a participação de decisão política nas polis. Então, quem tinha o poder de decisão política nas polis era considerado cidadão. Aqui no Brasil, você também é considerado cidadão pleno a partir dos 18 anos, mesmo sabendo que você pode exercer algum grau de cidadania através do voto com 16 anos. Mas a cidadania plena fica a partir dos 18 anos, quando você tem aí praticamente a possibilidade de fazer todas as coisas e até se candidatar para alguns cargos aí políticos, beleza? Então, cidadania é todo aquele poder de decisão da polis. Em quase todas as polis, as mulheres não podiam votar, ou seja, as mulheres não eram cidadãos. Também não eram cidadãos menores de idade, estrangeiros e escravos, certo? No caso específico aí das mulheres, você tem algumas polis onde as mulheres tinham um pouco mais de liberdade. Caso de Creta, caso de Esparta, um pouquinho mais de liberdade, mas de modo geral a mulher era sempre subjugada pelos homens na sociedade grega, de modo geral, tá? Quanto aí aos menores de idade também vai variar um pouco. Em Atenas você tinha a idade mínima de 20 anos para começar a participar da política, mas só tinha cidadania plena aí, de total participação na política a partir dos 30 anos, então vai variar um pouco. E os estrangeiros? Percebam bem, estrangeiro não é aquele que vem de outra região que não seja a Grécia. Estrangeiro é aquele que vem de outra polis. Então, se o sujeito está lá em Tebas e sai, é cidadão em Tebas e sai e vai para a Maratona, ele vai ser considerado um estrangeiro em Maratona. E, obviamente, os escravos, tá? Então, a maioria, quando se fala de escravo, a maioria fica com essa coisa aí na mente, né? Escravidão negra. Escravidão, gente, tem desde o começo da humanidade, do surgimento das primeiras sociedades, onde você tem organizações aí no qual você tem um grupo mais organizado que entra em conflito com outros grupos, já tem a noção de escravidão. Percebam que vocês vão ter escravidão aí em praticamente todas as sociedades de todo o planeta. Você vai ter escravidão na Ásia, na África, na América e também na Grécia. Nem todo escravo é negro e o conceito de escravidão vem desde a antiguidade. Na Grécia, essa é a diferença entre um cidadão e um escravo. Perceba que você não consegue ver uma diferença nítida aí entre uma coisa e outra. Bom, outro tópico aí de extrema importância na nossa aula é a parte da democracia, tá? Democracia é um sistema de governo onde o povo tem o poder. A gente deve perceber uma nuance. A ideia do povo, tá, ter o poder, porque vem da palavra demo, que é povo, e cracia, que é poder. A sacada e a nuance aqui não é todo o povo que tem poder, e sim o cidadão. E aí você vai lembrar lá dos critérios de cidadania. Quem são os cidadãos? São os homens maiores de idade, que não são escravos e que não são estrangeiros. Para você ter uma noção, gente, olha só, na Grécia, em torno aí de 10 a 15% do povo era de fato cidadão e poderia participar aí da democracia ateniense, beleza? Lá em Atenas, a democracia era direta, ou seja, você não tem nenhum representante seu para defender suas ideias. Você ia diretamente e falava abertamente sobre as suas ideias, sobre seus pontos de vista. E claro, você imagina que haja dois pontos de vista ali conflitantes. Um vai usar argumentos para defender o seu ponto de vista, o outro argumento para o seu outro ponto de vista, e vai ter uma votação. E a votação é mais simples. Olha aí a imagem da votação. É aquela coisa simples, levanta a mão e a maioria vence,
Tá? E é exatamente nesse momento aí de fervilhar as ideias que também começa a desenvolver a filosofia. E, obviamente, as pessoas que sabem falar em público, convencer os chamados sofistas, vão ganhar muita força nesse período aí de democracia ateniense. Tá? E no Brasil? No Brasil, para a gente fazer um paralelo, para você perceber que a história não está presa lá atrás, na antiguidade. Se a gente fizer um paralelo da Grécia com o Brasil, da Grécia Antiga com o Brasil hoje, a gente vai perceber que no Brasil você tem uma democracia indireta. Tá? Seria inviável, gente, ter uma democracia direta. Imagina, você tem uma eleição para presidente com o sujeito levantando a mão, fazendo contagem, isso seria completamente inviável. Hoje você tem uma democracia chamada democracia representativa. Como é que funciona isso? Você vai eleger alguém que vai representar os seus interesses. Vamos supor, eu tenho interesse, eu gosto, eu defendo a educação pública, uma educação de qualidade. Exemplo disso são esses vídeos para vocês terem uma educação melhor. Bom, eu vou votar, obviamente, em alguém que vai defender esse interesse, que é o interesse meu de uma educação de qualidade. Portanto, eu vou escolher um político que defenda esses interesses. E assim por diante, cada um tem os seus interesses e deveria eleger os políticos para defender o seu interesse especificamente, beleza? E assim, essa eleição vem através do voto, no nosso caso aqui no Brasil, a urna eletrônica, beleza? Obrigado por assistirem minha aula e até semana que vem. Não se esqueçam de olhar o vídeo, que eu vou colocar o link embaixo ali da descrição desse vídeo. Não esqueça do vídeo do quadro explicativo, tá bom? Que é o vídeo resumo.